É o programa Bíblia no meu dia a dia. Nós estamos estudando o Apocalipse de São João e que bom ter a sua companhia. Hoje nós vamos adentrar um novo capítulo e nesse capítulo nós vamos começar a compreender aquilo que Deus vai falar no tempo presente para aquela comunidade onde João envia, não é, essa revelação, mas também para nós no tempo presente, contemplando aquilo que nós estamos vivendo. É importante que nós abramos o nosso coração e peçamos ao Espírito Santo que Ele nos conduza, nos revele, nos mostre aquilo que nós devemos dar como passos para viver o projeto de Deus na nossa vida. Supliquemos o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra, o seu caderno, porque nós vamos começar o capítulo 2 do Apocalipse. Então, pega aí, vamos anotar o texto de hoje, Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. Nós queremos lê-lo, meditá-lo e colher a mensagem de Deus para nós hoje. Vamos ler o texto? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: assim fala aquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço, a tua constância. Sei que não suportas os maus, pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos. És perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei e removerei o teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tens isto: detestas a prática dos nicolaítas, a qual também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós vamos percebendo agora o presente. Deus vai falar sobre o presente da igreja. E nós precisamos estar atentos também ao presente da igreja hoje e da nossa vivência eclesial. Na esfera daqueles que refletem em cada igreja sobre os tempos que cada uma delas representa, eles entendem que essa primeira igreja, a igreja de Éfeso, refere-se ao tempo da igreja apostólica até Nero, dentro dessa realidade da idade da igreja. Mas vamos olhar aqui, essa igreja de Éfeso, tudo indica que João esteve ali, como guia e pastor dessa igreja, bispo desta igreja. Quem fundou a igreja de Éfeso foi Paulo. A igreja de Éfeso era uma igreja pujante. Mas Éfeso é um centro cultural, econômico, tem um porto com muito movimento, uma vida comercial muito intensa, e a gente sabe que daí surgem muitas realidades. Mas lá, João vai trazer a revelação de Jesus, quando ele vai dizer: ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao bispo da igreja de Éfeso, escreve: assim fala aquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui tem algo importante. A revelação que Jesus está trazendo é uma revelação de cuidado. Ele está dizendo que ele está no meio da igreja, que ele está cuidando da igreja, das 7 igrejas da Igreja Universal, que ele está sempre presente, que ele quer o cuidado, ele zela por cada uma das igrejas. Porém, a gente precisa entender que nós temos liberdade e também o bispo e aquela igreja específica também tinha liberdade de fazer ou não o que era devido. Aí ele vai começar uma série de elogios. Primeiro elogio: conheço as tuas obras. Essa igreja tem boas obras. O teu esforço, és perseverante. E a tua perseverança, e porque não suporta os maus. Então,
não suporta os maus, é uma igreja perseverante, ela é uma igreja esforçada e ela tem boas obras. Olhando para a nossa vida espiritual, nós nos encaixamos aqui, somos perseverantes, fazemos boas obras, somos esforçados, não suportamos os maus. E aí ele continua: puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos. E aí ele vai de novo elogiar, né? São elogios. Então, resistem aos falsos apóstolos, os colocam uma prova e depois vai dizer: és perseverante e suportaste por causa do meu nome os sofrimentos sem desanimar. Mas eu tenho, porém, algo contra ti: abandonaste o teu primeiro amor, o teu primitivo fervor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as tuas obras do início. Caso contrário, se não te arrependeres, virei e removerei o teu candelabro do seu lugar. Então, ele vai mostrar essa perseverança, essas qualidades da igreja de Éfeso, mas vai mostrar que o amor se arrefeceu. Esse é um risco que nós como igreja corremos, não é? De começarmos muito bem, com aquela intensidade, com aquele amor intenso e depois arrefecer. Deus não está dizendo, Jesus não está dizendo que a igreja de Éfeso não tinha o amor a ele, mas ele está dizendo que o amor esfriou. O amor esfriou. Será que o amor tem esfriado na igreja deste século? Será que o amor a Deus tem esfriado no meu coração e no seu coração? Aqueles propósitos que nós tínhamos no início, aquela determinação que nós tínhamos em viver a fé, em rezar, em frequentar os sacramentos, em viver uma vida interior, em lutar pela radicalidade e pela santidade. Então, nós precisamos nos questionar diante dessa palavra: será que eu também não me arrefeci? Não é? E aí ele vai dar o remédio. Lembra-te de onde caíste, não é? Aquele despertamento. Depois, arrepende-te, o segundo passo, o arrependimento. E depois, pratica as obras do início, a conversão de uma forma concreta. Caso contrário, se não te arrependeres, virei e removerei o teu candelabro do seu lugar. Eu tirarei a sua pujança. Mas em teu favor tens isso: detestas as obras dos nicolaítas, que eu também detesto. Quem eram os nicolaítas? Nicolau era um dos 7 diáconos ordenados ali por São Pedro nos Atos dos Apóstolos. E a doutrina dele se corrompeu. Ele começou a prática dos pagãos, ao culto idolátrico aos ídolos e a uma realidade de impureza, de luxúria, de pecados sexuais intensos. Então, a igreja de Éfeso rejeita os nicolaítas e a prática deles. Então, é mais uma realidade positiva dessa igreja. O que isso indicaria hoje? O paganismo, o neopaganismo, que tem entrado muitas vezes em esferas da igreja, e essa realidade de uma permissividade sexual. Tudo pode, você ama, você faz o que você quiser. É a linguagem de hoje, não é isso? Meu corpo, meus direitos, eu tenho direito sobre tudo, ame e seja feliz. É mais ou menos isso, traduzindo para a linguagem agora, a doutrina dos nicolaítas, um neopaganismo no atual, na realidade atual, e essa realidade de pecados sexuais. E aí, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida, a árvore da cruz, a árvore da vitória. A gente já pode experimentar isso na Eucaristia, nos alimentando da Eucaristia, que já é essa eternidade começada aqui, a árvore da vida. Nós vamos depois, na eternidade, nos alimentar da presença de Deus, da comunhão plena com o nosso Senhor. Mas o que o Senhor nos chama hoje, a partir dessa igreja de Éfeso, é que nós voltemos às práticas iniciais. Aquilo que arrefeceu no seu coração, aquilo que você esfriou, aqueles propósitos que você tinha, as determinações que você cultivava no seu coração. Chegou a hora de nós retomarmos. É por isso que nós estamos fazendo esse estudo bíblico. E a partir de então rejeitar tudo que não agrada a nosso Senhor. Rejeitar o paganismo, rejeitar o mundanismo, rejeitar
toda a realidade de impureza que tem sido jogada sobre nós e toda essa mentalidade laxa em relação à realidade da sexualidade, seja matrimonial, seja na vida dos jovens, seja em tudo aquilo que nós temos visto no nosso tempo. Então nós precisamos nos posicionar. Se nós nos arrependermos e voltarmos à prática inicial, o Senhor nos abençoará e nós viveremos uma fé cada vez mais intensa. Qual é a mensagem que nós colhemos de Deus hoje? O Senhor me chama a averiguar na minha vida se a caridade, o amor a Ele e a tudo o que lhe pertence esfriou no meu coração. Se perceber nesse exame de consciência a perda do amor inicial, tenho a possibilidade do arrependimento e da conversão. O Senhor sempre nos dá uma nova chance. Preciso ser fiel. Esse é o chamado que Deus faz a mim e a você. Faz um exame de consciência, perceba se a sua fé está incendiada, se o amor no seu coração, se você está amando mais a Deus do que as coisas do mundo, ou se você está amando mais as coisas do mundo que as coisas de Deus, se você permitiu certos pecados entrar na sua vida, se você está com a mentalidade laxa na sua realidade de sexualidade, afetividade, se você está vivendo coisas do paganismo, se você detecta isso, se arrependa, busque a confissão e volte ao primeiro amor. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela chance que o Senhor nos dá a partir dessa igreja de Éfeso, de olharmos para nós mesmos, para o nosso interior. Eu tenho essa oportunidade de hoje observar-me diante do caminho que eu já fiz até aqui. Se eu arrefeci no meu amor ao Senhor, às coisas do Senhor, à sua palavra, ao seu ensinamento. E se eu arrefeci-me, Senhor, o Senhor tem para mim a graça dessa consciência, desse arrependimento, dessa conversão, para voltar a esse primeiro amor. Eu quero experimentar essa graça, para que um dia eu possa me alimentar e viver essa graça da árvore da vida no paraíso, dessa comunhão plena com o Senhor. Essa bendita árvore da cruz que me salvou, mas que é para mim alimento hoje na Eucaristia, nos sacramentos, e que será para mim comunhão plena com o Senhor no céu. Obrigado por chamar a minha atenção e a dos meus irmãos, para que nós nos voltemos a esse primitivo fervor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Pode ter certeza, a garantia é dada a você e a mim da salvação eterna, porque permanecemos fiéis. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.